Você sabia que Romeu e Julieta não foi criado por Shakespeare? Pois é, nesse vídeo aqui hoje eu vou te explicar a verdadeira origem da famosa história desses dois apaixonados aqui e do seu destino cruel. Mas antes, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito, já deixar o seu like nesse vídeo, dar uma olhada nos outros vídeos que nós já temos aqui. Tem um vídeo já sobre Romeu e Julieta, onde eu falo um pouco mais sobre a edição feita pelo clube. Tá muito legal, então não deixe de conferir. Mas o vídeo de hoje é o seguinte, talvez você não saiba disso, mas o Shakespeare, ele não é o criador da maioria das histórias que ele escreveu. Vamos fazer esse raciocínio aqui funcionar. Naquela época, lá na Inglaterra do século XVI, o teatro, ele era uma forma de diversão muito comum entre as pessoas. Então havia esse costume das pessoas irem ao teatro, gostarem de teatro, as apresentações eram na rua mesmo, era tudo muito acessível, né? E frequentado por um público diversificado. Isso, inclusive, é meio que exclusivo da Inglaterra, sabe? O famoso teatro elisabetano. Então era frequentado, né, por um público diversificado, dos mais nobres aos comerciantes e aos camponeses, todos gostavam de teatro. E o que muitos escritores dessas peças faziam era contar uma história que já tinha sido criada em algum outro momento. Histórias que, de uma forma ou de outra, circulavam, sabe, na boca do povo. Portanto, as pessoas, elas não iam ao teatro para conhecer uma história nova. Elas iam, na verdade, para ver como aquela história ia ser contada. Isso é tão verdade que no prólogo de Romeu e Julieta, que no caso é lido antes, né, da peça começar, a gente já sabe o que vai acontecer no final. É um prólogo que apresenta já a rivalidade das famílias Monteco e Capuleto, o amor dos amantes, né, a má sorte deles e a morte dos dois, né, que fez com que as famílias se reconciliassem no final. Então as pessoas já sabem desse final antes mesmo da peça começar. Por isso que, assim como outros escritores da época, o Shakespeare, ele não criou a maioria dos seus enredos. Na verdade, ele bebeu de muitas fontes, né? Então, são adaptações de histórias francesas, o Hamlet é uma história dinamarquesa, tem histórias da mitologia grega, Roma Antiga, histórias da Inglaterra também, então é bem variado ali todos esses enredos dele. Se eu não me engano, de todas as peças, assim, que ele escreveu, somente A Tempestade é original, sabe? Que foi algo que ele criou, que foi a última dele. Então, com tudo isso, a gente consegue entender que Romeu e Julieta, na verdade, é uma história que já existia há muito mais tempo antes do Shakespeare escrever essa peça de teatro. E a linha do tempo da história de Romeu e Julieta é mais ou menos essa. É uma narrativa que começa a surgir na Itália no século XV. O primeiro escrito que a gente pode considerar é um conto de um autor chamado Masuccio Salernitano, publicado num livro chamado Il Novellino. Aqui é interessante que Romeu e Julieta originalmente se chamavam Mariotto e Ganozza. E a história, na verdade, se passava em Siena, lembrando que Romeu e Julieta de Shakespeare acontece em Verona. Algumas décadas depois, surge outra versão criada por Luigi da Porto, que teria se inspirado no conto do Salernitano, que é uma novela chamada História de Dois Nobres Amantes. Essa novela, ela é o livreto do box do mês de junho, então quem é assinante do Clube de Literatura Clássica, além de receber Romeu e Julieta, recebe também essa versão do Luigi da Porto. Depois disso, essa novela foi colocada em versos por um autor chamado Matteo Bandello. Foi uma versão que ainda é italiana, né? Ainda é uma versão italiana, mas ela é uma versão assim mais expandida com mais detalhes. Essa versão ela foi traduzida para o francês pelo Pierre Boustot e depois para o inglês pelos autores Arthur Brooke e William Painter, um depois do outro. Então veja como tudo isso aconteceu antes do Shakespeare escrever Romeu e Julieta. É uma história italiana que se passa em Siena. E aí ela foi expandida por outros autores italianos, aí depois foi traduzida para o francês, depois para o inglês, e daí dessa versão em inglês nós temos a versão do Shakespeare. Então é uma sequência bastante interessante. E aqui eu me proponho a falar de algumas diferenças que eu notei lendo a História de Dois Nobres Amantes, de Luigi da Porto, que foi uma dessas narrativas que inspirou Shakespeare. O primeiro ponto é que a peça do Shakespeare ela tem mais detalhes. Por exemplo, alguns personagens que não têm nome na versão italiana do Luigi da Porto. Logo no início, no primeiro ato, o Romeu, vocês vão lembrar, ele tá ali se queixando, né, de um amor não correspondido. Essa mulher pela qual o Romeu estava apaixonado antes de se apaixonar pela Julieta, ela não tem nome na novela do Luigi da Porto. Então, isso vem ali na peça do Shakespeare mesmo, né, onde essa mulher ela se chama Rosalina. E aí, voltando um pouco para a história. Então, o Romeu tá ali apaixonado, né, por outra moça que aparentemente não retribui o seu amor. E aí, os seus amigos, tentando animar ele, convencem ele a ir numa festa de máscaras na casa dos Capuletos, que é na casa da família da Julieta. E aí, chegando lá, o Romeu vê a Julieta
fica encantado, ela também se encanta por ele, eles se apaixonam, sem saber, assim, num primeiro momento, né, que eles eram de famílias rivais. Mas daí, quando eles descobrem isso, logo na sequência, já era tarde demais, porque eles estavam muito apaixonados um pelo outro. Depois disso, eles vão se declarar, né, tem aquela famosa cena da varanda, que é muito famosa, né, super interpretada. Então eles trocam promessas de amor e decidem se casar em segredo. E por isso eles vão contar com a ajuda do Frei Lourenço, que é talvez a minha personagem favorita, assim, esse Frei aí que vai casar eles dois às escondidas. Eu gosto dessa personagem, eu acho que ela meio que balança essa paixão arrebatadora aí do Romeu e da Julieta. No início é até meio engraçado, porque o Romeu, ele vai contar pro Frei que ele tá apaixonado pela Julieta. Aí o Frei diz assim, tá, mas já? Tipo, não era ontem que você tava apaixonado por outra pessoa, né? Então eu achei isso engraçado. Então, apesar do Frei ajudar, né, eles com o plano depois e tudo mais, ele sempre tem essa fala, assim, né, deles amarem mais moderadamente, né, uma coisa mais modesta. Então eu gosto toda vez que o Frei aparece, acho que nos meus rabiscos do livro, eu rabisco mais aonde o Frei fala, sabe? Mas enfim. Bom, depois que eles se casam, o Romeu, ele se envolve em uma briga, daí para defender o seu amigo, ele acaba matando o Teobaldo, que é um primo da Julieta, e daí por conta disso ele é banido, né, de Verona e tem que ir embora. Em paralelo, os pais da Julieta estão arrumando um casamento para ela com um homem nobre chamado Paris. E aqui já vem mais uma diferença. O nome do noivo da Julieta também não tem correspondência na versão do Luigi da Porto. Na verdade, ele vem da versão do Bandello, né? Ou seja, depois da versão do Luigi da Porto. Outro detalhe super importante, a Julieta do Shakespeare, ela tem 13 anos. Na versão original, ela tem 18. E aqui entra uma impressão, assim, pessoal minha, de quem leu as duas versões. Eu senti, lendo, assim, que existe um drama muito maior na peça do Shakespeare, sabe? Já começa pela idade da Julieta, né? Que causa um pouco de estranheza o fato dela ser tão nova. E aí depois vem uma questão, assim, da pressão dos pais dela para ela se casar. Eu não vi toda essa pressão psicológica na versão do Luigi da Porto. Na versão do Shakespeare, é quando ela diz, assim, que ela não quer se casar com o Paris, o pai dela fica muito bravo, assim, briga com ela, fala horrores, diz que se ela não casar com o Paris, ela não é mais filha dele. Já na versão original, eu não vi tanto isso, assim, parece que os pais estão muito mais preocupados, sabe, tentando entender o lado dela. Então, eu notei essa diferença. Depois que o Romeu é banido de Verona, a Julieta vai até o Frei Lourenço, eles pensam num plano para evitar o casamento forçado, né? No caso, esse plano é a Julieta tomar uma poção e parecer morta por 2 dias. Nesse meio tempo, eles tinham a ideia de avisar o Romeu do plano, para daí depois o Romeu e Julieta poderem ficar juntos e fugir. Infelizmente, esse plano não dá certo, a mensagem do Frei não chega ao Romeu a tempo. O Romeu, na verdade, recebe a notícia da suposta morte da Julieta, fica desesperado, compra lá um veneno, toma. E aqui o final do Shakespeare acaba sendo também mais dramático que o final do Luigi da Porto, porque o Romeu, em Shakespeare, ele chega no túmulo da Julieta, quando vê ela morta, bebe o veneno e morre do lado dela. Quando ela acorda, ela encontra o Romeu morto, fica devastada, pega a adaga que ele tinha ali na cintura e usa para tirar a sua própria vida. Na versão original, né, do Luigi da Porto, dá tempo deles conversarem antes dos dois morrerem, sabe? O Romeu, ele toma o veneno, a Julieta acorda, eles conseguem conversar. Então ela acompanha ele até os últimos suspiros de vida dele e depois ela morre de tristeza, de desgosto, assim, em cima dele, sabe? O trecho é até muito bonito, eu vou ler para vocês. Que devo eu sentir fazer mais na vida, Senhor meu? E o que mais me resta senão seguir rumo a ti com a minha morte? Nada mais certo, para que de ti, do qual só a morte me podia separar, essa morte separar não possa. E dito isso, a sua grande infelicidade carregando no ânimo e recordando-se da perda do caro amante, deliberando não mais viver, recolhendo para si o fôlego e segurando um pouco e depois soltando para fora com um grito, sobre o morto, corpo morta se fez. Muito bonito, né? Assim, é algo assim que me chamou a atenção. Então, para quem leu assim as duas versões, eu posso tirar assim uma conclusão de que na versão do Luigi da Porto eu sinto um pouco mais de dó assim do casal, sabe? Um pouco mais de pena. Parece que eles são vítima mesmo daquela situação, da rivalidade das famílias. Na versão do Shakespeare é tudo muito mais dramático, a começar pela idade da Julieta, né, que tem 13 anos. Tem também essa questão da pressão, né, mais agressiva dos pais para Julieta se casar, a forma como tudo termina, que eles nem conseguem conversar, o jeito que a Julieta vai tirar ali, né, a sua própria vida com um punhal, tudo é muito pungente, né, muito comovente. E no final das contas, isso é muito digno de uma peça teatral mesmo, né, escrita pelo
maior poeta e dramaturgo de todos os tempos, que apesar de não criar essas histórias, foi um especialista em tornar elas memoráveis, né? Então é um apelo muito mais que merecido. Eu gostei muito dessa experiência de ter lido as duas versões, eu recomendo que vocês façam a leitura dos dois também, para tirar ali as suas próprias conclusões, analisar as diferenças, isso eu acho muito legal. E aí depois eu quero que vocês venham aqui me dizendo no comentário, né? Aqui embaixo, nos comentários aqui nos vídeos, o que vocês acharam. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar com seus amigos. Eu desejo que vocês tenham uma ótima leitura e até o próximo vídeo.